Graças a paz, galera, tudo bom? Meu nome é Heitor Ribeiro. Você que já é inscrito no meu canal me conhece, você que ainda não me conhece, eu escrevo para o blog Jesus Cristo é o Senhor. E com imenso prazer eu sempre estou aqui gravando vídeos para te ajudar, para te auxiliar na sua vida, seja ela profissional, familiar, sentimental e acima de tudo espiritual. E como é de costume, hoje eu quero gravar mais um vídeo falando sobre a palavra de Deus, sobre os ensinamentos que ela tem para nós. Eu quero falar com você sobre a vida de um homem chamado Pedro. Nós costumamos dizer que Pedro era um homem sanguíneo, explosivo. Nossa, mas Pedro só dava trabalho para Jesus. E realmente, se nós analisarmos a palavra de Deus, verificarmos os detalhes de Pedro, ali nós vamos ver que Pedro tinha aí, né, vamos dizer assim, essa deficiência. Ele era um cara muito arrogante, ele não era nem um pouquinho altruísta, ele não gostava de ajudar as pessoas, mas Pedro sempre estava ao lado de Jesus. Pedro sempre desfrutou dos milagres. Se você analisar todos os milagres que Jesus efetuou, que Jesus fez aqui na terra, na maioria deles, o que estava mais próximo de Jesus presenciando esses milagres era Pedro. Pedro que estava ali, quando Jesus foi, né, chamou Tiago e André, e foram andando até o barquinho, né? Foram andando até a praia e lá eles avistaram o barco de Pedro. Pedro tinha pescado a noite toda, não tinha pegado um peixinho sequer. Aí Jesus entra no barco e a Bíblia fala que Jesus entra aí, senta e começa a discursar. E se nós analisarmos quem vai à nossa casa ou quem vai estar próximo de nós, entra e senta porque não está a fim de ir embora tão cedo. E Pedro pescou a noite toda, estava cansado, não pegou um peixe. E ele, tudo bem, né? Ficou quieto ali, levou a embarcação um pouco mais para dentro do mar e Jesus começou a discursar para o povo, para a multidão que ficou lá à beira, à margem ali. E Pedro, quietinho, ouvindo o que Jesus estava dizendo, explicando. E no final do sermão de Jesus, no final das ilustrações ali, a Bíblia infelizmente não menciona ao certo as palavras que Jesus diz, mas ele acaba ali o seu sermão e ele vira para Pedro. Acho que Pedro já cansado, angustiado de estar ali a noite toda e mais até aquele período do dia, doido para ir para casa, para ver sua esposa, ver os seus filhos. E aí Jesus vira para ele e fala assim: Pedro, vamos pescar. Daí eu imagino Pedro: peraí, eu pesquei a noite toda. O melhor período para pesca é a noturna, onde as águas são quentes. E Jesus, esse homem, eu nem sei quem ele é, quer que eu volte lá e jogue a rede para me tentar pescar de novo. E aí Jesus fala para ele: agora você vai jogar a rede do outro lado. E o mais interessante de tudo, que Pedro ele não questiona. Ele pode ter pensado, né? Ele pode ter ali imaginado algo na sua mente, mas ele não questiona Jesus. Ele não fala: peraí, Jesus, eu pesquei a noite toda e não peguei nada. A Bíblia fala que ele pega a redinha e ele joga do lado que Jesus mandou ele jogar. É interessante que quando ele joga a rede do lado, são tantos os peixes que vêm naquela rede que é necessário que o outro barco que está próximo de Pedro vá até ele para o ajudar, para o auxiliar a tirar aqueles peixes da água. Tá? Então você vê o primeiro milagre presenciado por Pedro em Jesus. E quando Jesus ali acaba aquilo dali, Pedro retira os peixes do mar e Jesus vira para ele e fala assim: Pedro, você é pescador de peixes, você é um pescador nato, mas eu farei você um pescador de homens. E aí nasce a história de se não for o maior, mas um dos maiores apóstolos, do maior discípulo de Deus, de Jesus Cristo. A Bíblia nos orienta, a Bíblia fala para nós que a partir desse momento Pedro começa a seguir Jesus aonde Jesus vai. E eu quero citar com vocês esse episódio de Pedro e Jesus e mais um episódio. Tá? E no final, um terceiro episódio. Então a gente está aqui com Pedro, pescou a noite toda e não pescou nada. E muitas das vezes na sua vida, meu querido irmão,
Você vai pescar, você vai lançar a sua rede, você vai batalhar, vai buscar, vai fazer todo o seu ritual, porque Pedro fez o ritual, ele acordou, ele foi até a pesca, ele foi até o mar, ele pescou, fez tudo como é feito de costume, mas ele não pegou um peixinho, e na sua vida não é diferente. Você vai fazer tudo o que tem que ser feito, tudo como você costuma fazer, mas nesse dia, neste ano ou neste momento você pode não estar vivendo a pesca milagrosa na tua vida. E aí Jesus se apresenta para você neste momento como um homem que você não conhece. E ele se apresenta para você e fala assim: jogue novamente a sua rede ao mar, mas tem um porém. Tem um porém aí que você precisa prestar atenção. Quando ele fala, joga novamente a sua rede ao mar, mas você precisa mudar a sua posição. Pedro estava jogando de um lado a rede, Jesus fala para ele jogar do outro. E muitas das vezes você está indo pela esquerda, mas você não deve ir pela esquerda, você deve ir pela direita. E neste momento você precisa mudar a sua posição. Você precisa sair do lugar de onde você está, você precisa se movimentar, você precisa sair do dia a dia, da rotina, para que o milagre aconteça na sua vida. Fique com essa palavra até o final deste vídeo. Você precisa mudar a sua posição. E a Bíblia fala que Jesus operou vários milagres com Pedro, com os outros discípulos, seguiu ali o seu ministério durante 3 anos e meio. E durante esse ministério, Pedro teve com Jesus 2 vezes, em meio à tribulação, em meio à tempestade. A primeira vez, Jesus estava ali pregando, falou: precisamos passar para o outro lado, precisamos ir para o outro lado do mar. E aí os discípulos entram no barco, Jesus desce até ali o porão, até o lugar que eu creio para repouso mesmo, ele descansa, ele dorme, e a Bíblia diz que veio uma grande tempestade. Veio-se uma grande tempestade, está lá em Mateus capítulo 8. E aí a Bíblia fala que o povo, os discípulos se amedrontaram, ficaram com medo. Ficaram ali totalmente amedrontados com o que estava acontecendo, e eles correm para chamar Jesus. E aí Jesus olha para eles, fala: homens de pouca fé. E Jesus fala: vento, fica quietinho aí, mar se aquieta, e diz a Bíblia que foi uma grande bonança. Então, meus irmãos, eu não sei qual é a tempestade da sua vida neste momento. Eu não sei o que está acontecendo com a tua vida, mas Jesus está no teu barco. Continue com a palavra que eu te disse. Você precisa sair do comodismo. E a Bíblia fala de uma segunda situação, na qual Jesus fez a multiplicação dos peixes e dos pães. Ele pregou, a multidão estava com fome, e aí ele fala assim: nós precisamos alimentar a multidão, mas nós estamos longe da cidade, não podemos comprar alimento. E aí André chega e fala assim: Jesus, tem esse menino aqui com 5 pães e 2 peixinhos. E aí Jesus fala: me dê aqui. Aí Jesus ora, e aí vem, o povo distribui para os discípulos, o povo come, o povo se alimenta e ainda sobra. Então ali Jesus operou o milagre da multiplicação, mas eu não quero me ater a isso. E aí quando acaba este milagre, Jesus novamente precisa voltar para onde ele estava. E ele precisa usar o barco para atravessar o mar. E a Bíblia fala que ele vai até a entrada do barco e ele insiste. Algumas traduções falam que ele obriga aos discípulos a entrarem no barco porque ele não ia. Então, se ele obriga é porque os discípulos não queriam entrar. Os discípulos não queriam ir. E aí a Bíblia também fala que Jesus fala: vai vocês que eu vou logo atrás, mas só tinha um barco. Então fique atento a isso daí. A Bíblia diz que conforme aqueles homens começam a navegar, começam a ir, já na última vigília da noite, por volta das 5, 6 da manhã, vem-se uma grande tempestade. E o vento era contrário, e eles ficaram aterrorizados com medo do barco ir a pico, do barco afundar e eles morrer. E neste momento Jesus não está no barco. Neste momento não tem como eles descer a lugar nenhum para buscar Jesus, porque Jesus ficou lá atrás. Mas o mais incrível de tudo é quando eles olham para o mar, naquela tempestade, eles veem um vulto e eles gritam: é um fantasma. Eles ficam apavorados: é um fantasma, o que está acontecendo? O que é isso que está vindo? E Jesus, com medo deles terem um ataque cardíaco, ou sei lá o que, eles fala: calma aí, sou eu, o mestre. Jesus e os discípulos se acalmam. E agora eu quero voltar com vocês a história de Pedro. Aquele homem que mudou a posição e pescou mais peixe. Aquele homem que não tinha pegado nada, mas segundo a palavra de Deus, de Jesus Cristo, ele mudou a posição e pescou vários peixes.
Eu quero falar para você neste momento. Jesus está lá andando sobre as águas. Ele está vencendo ali todas as barreiras científicas, biológicas, todas as barreiras que diz que o homem não pode andar sobre as águas. Jesus quebrou. E aí os discípulos estão no barco, mas apenas um fala: Jesus, se é tu mesmo, deixa eu ir ter com você. E esse discípulo que faz isso, meus queridos amados irmãos, é o Pedro. Aquele que é tão criticado por ter negado Jesus 3 vezes. Mas se ele negou Jesus 3 vezes é porque ele estava lá, ao lado de Jesus. Do ladinho de Jesus. O único discípulo que foi até o Sinédrio, que ali presenciou o julgamento, foi Pedro. O único que esteve ao lado de Jesus. Sofreu sim, negou Jesus 3 vezes, mas recebeu o perdão de Jesus. E o mais incrível de tudo é que Pedro fala: se é tu, Jesus, deixa eu ter ir contigo. Ele estava ali no barco. A tempestade já estava pronto de se acabar porque Jesus apareceu. Mas ele não está confortável onde ele está. E ele quer ir até Jesus, ele quer viver algo sobrenatural. E eu quero falar algo para você neste momento. Se você quer viver o sobrenatural de Deus, se você quer viver o impossível de Deus, se você quer viver o milagre de Deus na sua vida, você precisa sair da zona de conforto. Você precisa sair daquela zona que te impede de viver o melhor de Deus para você. Muitas das vezes nós estamos na igreja, estamos na comunidade cristã na qual nós congregamos, estamos indo bem, congregamos lá, devolvemos nosso dízimo, fazemos as nossas ofertas, cantamos os nossos louvores, mas Deus quer algo a mais de você. Você precisa sair da zona de conforto, você precisa ir até Jesus e viver o seu milagre. A Bíblia fala que Pedro começou a andar, mas que quando ele começou a andar sobre as águas, ele rompendo também todas as barreiras científicas, e neste momento Deus quer romper todas as barreiras da sua vida. Todas as barreiras que te impedem de viver o sobrenatural de Deus, Ele quer agora eliminar em nome de Jesus. E ele começa a andar, começa a caminhar, e ele começa a afundar porque o vento é contrário. Quando nós saímos da zona de conforto, quando nós buscamos viver o melhor de Deus, viver o melhor de Jesus Cristo, o mundo vai vir contra nós. A sociedade vai falar: mas você está tão bem, para que fazer isso? Não, mas para com isso. E as coisas vão vir contra você, querendo te impedir de progredir e chegar até Jesus. E aí você vai começar a afundar, como Pedro começou a afundar. Pedro começou a ser submergido pelas águas. E ali a gente vê Jesus estendendo a mão para Pedro. Meu querido irmão, se neste momento você está sendo afogado pelas águas da vida, pelas tribulações da vida, Jesus Cristo estende a mão para você. Jesus te levanta neste momento e repreende todo o mal. Jesus Cristo te levanta neste momento e faz de você um homem forte, uma mulher forte para fazer a obra de Deus aonde quer que você for. Neste momento, Deus estende a mão para você e fala assim: eu estou aqui, filho meu, filha minha, e venha viver o melhor comigo. Pedro teve todas as suas falhas, teve todos os seus pecados, falhou, cortou a orelha lá do soldado, foi sanguíneo, foi explosivo, mas ele viveu os milagres com Jesus. Ele estava ao lado de Jesus em todo o tempo. E neste momento você precisa estar ao lado de Jesus. Você precisa largar o comodismo, você precisa sair da zona de conforto, mudar a sua posição e viver o melhor que Deus tem preparado para você, meu irmão. Então está aqui mais um vídeo, onde nós falamos da vida de Pedro, bem curto, o que Pedro viveu e que Deus quer que você viva com ele. Espero ter te ajudado e que você seja ousado, seja ousada pelo Espírito Santo de Deus para viver o melhor que Deus tem para você. Amém? Eu quero pedir algo agora todo especial para você. Aqui embaixo tem um íconezinho vermelhinho escrito assim: inscreva-se. Inscreva-se aqui. Dá um clique aí, tem um joinha para cima, um joinha para baixo. Dê a sua opinião, você gostou? Heitor, eu gostei. Não, Heitor, eu não gostei. Deixe o seu comentário. Heitor, eu queria que você gravasse um vídeo sobre isso, sobre aquilo. No nosso canal a gente fala sobre pornografia, homossexualidade, a gente fala sobre Davi. Nós já falamos lá sobre as 2 testemunhas do Apocalipse e muitas das vezes nos falta a ideia. Então dê aí o seu comentário. Heitor, eu queria que você falasse sobre isso. Eu queria que você comentasse um pouco mais sobre isso. Acesse o nosso blog também, jesuscristoeosenhor.com.br. Na descrição aqui embaixo também, se você clicar lá, mostre mais, você vai ver lá todos os nossos links. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até o final. Que o Espírito Santo de Deus te ajude e continue nos ajudando. Compartilhe o nosso vídeo.
curta, deixe o seu comentário em nome de Jesus.